Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais um momento de reflexão, meditação na palavra de Deus. Também o momento da nossa oração, da nossa súplica, aonde juntos vamos clamar pela misericórdia do Senhor, buscar pelo socorro de Deus. E o nosso propósito é de estarmos com o nosso coração quebrantado. O tema da nossa campanha nos ensina que onde há quebrantamento, há esperança de restauração. E eu estou cheio de fé, carregado de convicções de que Deus há de bradar ao nosso favor e Ele se compadecerá de nós na sua infinita bondade e misericórdia. Quero ler um texto bíblico com você. Este é o 6º dia da nossa campanha de 7 dias consecutivos de oração. Tivemos um dia exclusivo de um jejum coletivo, que eu tenho certeza que Deus recebeu no céu o nosso esforço, o nosso desempenho, e Ele vai trazer vitória sobre as nossas vidas. Eu quero ler hoje o Salmo de número 34, no verso de número 17. Salmo de número 34, verso, eu disse 17? Nós vamos no verso 18, ok? Salmo 34, verso 18, a Bíblia diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Glória a Deus. É nesta palavra que nós vamos estar meditando. Na segunda-feira, no culto de doutrina, eu ministrei uma palavra sobre a doutrina bíblica do quebrantamento. E nós mostramos à luz das Escrituras o que é o coração do ser humano, pensando em um coração quebrantado e contrito. Nós observamos que, de acordo com a Bíblia, quando a palavra fala sobre o coração, normalmente ela fala do nosso homem interior. Salmo 51, verso 10, a oração de Davi foi esta: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Disse também que quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia estará mostrando o que é o ser humano através do seu comportamento, através da sua fala, porque o coração do ser humano, ele é atualizado a partir daquilo que nós falamos. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, versículo 34. Disse também que o coração do ser humano revela todas as suas atitudes, seus pensamentos, suas decisões, seus sentimentos, ou seja, tudo aquilo que nós expressamos através do pensar, do decidir, do sentir, as nossas atitudes é uma projeção do nosso coração. Por isto, o sábio disse: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é do coração que procede as saídas da vida. Veja que no texto sagrado que nós estamos tomando por base, o texto está afirmando que o Senhor Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esse texto é muito rico, esse texto é muito profundo, esse texto é muito maravilhoso. Esse texto me fez lembrar de Isaías 57:15, quando a Bíblia fala dos 2 endereços de Deus. Se alguém perguntar para você onde Deus mora, pode afirmar que Deus tem 2 endereços que você não vai estar errando. Você vai estar afirmando Isaías 57:15, pois a Bíblia diz que o Senhor, aquele que é alto, aquele cujo nome é santo, ele habita na eternidade. Ele está num alto e num sublime trono. Mas a parte B do versículo vai dizer que ele também mora com o contrito de espírito, com aquele que é
quebrantado de coração. Veja que Isaías 57:15, a parte B do versículo diz que Deus deseja repousar, Deus deseja morar, Deus deseja residir, Deus deseja estar habitando com aquele cujo coração é um coração quebrantado, é um coração contrito. Pastor, Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus nunca fez, Deus nunca fará. Jó capítulo 36, verso de número 5, a Bíblia diz que Deus ele é muito poderoso e ele a ninguém despreza. Ele é firme no seu propósito. Agora, a Bíblia me faz entender que qualquer atitude pecaminosa da minha parte ou da parte de qualquer ser humano é capaz de fazer Deus se afastar de nós. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus não vai residir em mim se a minha vida for uma vida com a prática do pecado. Eu tenho que ter consciência, ou seja, as minhas atitudes pecaminosas podem fazer Deus se afastar da minha vida. Então eu preciso compreender que Deus estará perto de mim, junto de mim, estará comigo, estará na minha vida, se o meu coração for um coração quebrantado, um coração prepotente, rebelde, orgulhoso, dificilmente vai ter a chance de ter ou ser ocupado pela presença de Deus. Veja bem que nós precisamos entender então o que é um coração quebrantado. Um coração quebrantado, ele vai atrair a presença de Deus para si. E como eu posso identificar um coração quebrantado? Um coração quebrantado é aquele coração que se rende de maneira inteira. É um coração que se rende de maneira voluntária. É um coração que se rende de maneira espontânea. É um coração que se entrega totalmente aos cuidados e à presença do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu não posso confundir coração quebrantado com coração ferido. Pastor, não é a mesma coisa um coração ferido e um coração quebrantado? Não. Não posso pensar desta maneira. Um coração quebrantado é uma coisa, coração ferido é outra coisa. Deixa eu tentar ajudar você a compreender à luz da Bíblia. Um coração ferido. Dá um exemplo, pastor Valdecir, de um coração ferido. Salmo de número 102, verso 4, o poeta disse: o meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que eu até me esqueço de comer o meu pão. Se você observar o contexto, você vai perceber que o poeta está numa situação lastimável, de profunda depressão, e ele está colocando-se diante de Deus, pedindo o socorro de Deus, mas o seu coração não está quebrantado, o seu coração está ferido por conta de suas fragilidades e erros humanos. Quer entender melhor? Provérbios capítulo 14, verso de número 10, o sábio vai falar de como é um coração ferido. O sábio vai dizer que o coração conhece a sua própria amargura. O que esse texto nos ensina? Este texto nos ensina que um coração amargurado, um coração ferido, é um coração que sabe que muitas das vezes ele pode estar decepcionado com alguém, mas também pode decepcionar
outros. Um coração ferido, um coração amargurado, é um coração que tem conhecimento de que está enfrentando os ardis de Satanás. É um coração que sabe que não está num campo ou num mar de rosas, mas sim em um campo minado pelo nosso adversário. Nós precisamos entender que um coração com amargura ou ferido é um coração que vai estar muitas das vezes tendo que encarar seus medos, suas fraquezas e fragilidades. Deixa eu te ajudar um pouquinho mais. Provérbios 14:30, a Bíblia diz que um coração tranquilo, um coração em paz, um coração sarado, um coração curado, ele é a vida do seu corpo, ele é a vida da sua carne. O que o poeta está querendo nos ensinar é que quando o nosso coração está em paz, quando o nosso coração está sadio, quando o nosso coração está curado, ele traz saúde para a nossa estrutura física. Pode perceber, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, afirma que mais de 50% das pessoas que transitam pelos hospitais, as pessoas estão sofrendo das suas emoções. As principais causas são problemas emocionais, corações feridos, corações machucados. Mas pastor, e qual é a diferença para um coração quebrantado? É enorme, é gigantesca. Por quê? O coração ferido é um coração que fere. Um coração ferido é um coração que muitas das vezes tem facilidade para tornar a errar e estar expondo ou projetando a sua natureza pecaminosa com mais evidência. Pode perceber que quando um coração está ferido ou magoado, ele expressa com mais facilidade a raiva, a mágoa, o rancor, tem uma tendência para demonstrar a sua fragilidade com atitudes carnais. Se teve problemas com vícios, volta para o vício. Se tem problemas com pornografia, cai na pornografia. Um coração ferido que tem problemas com adultério, ele cai no adultério. Um coração ferido que tem problemas com bebida, ele volta a beber facilmente. Enfim, uma pessoa cujo coração está ferido, ele tem muita facilidade de estar projetando a sua natureza pecaminosa, diferente de um coração quebrantado, porque um coração quebrantado vai se render aos pés do Senhor e clamar por misericórdia. Um coração quebrantado vai se humilhar e pedir ajuda de Deus. Um coração quebrantado vai recorrer-se a alguém mais espiritual, vai pedir apoio, vai pedir suporte, vai pedir ajuda, enquanto um coração ferido não vai ter esta facilidade ou esta disponibilidade. Por que nós precisamos de um coração quebrantado? Porque o quebrantamento vai ajudar a gente a vencer um sentimento de espírito de independência. Já percebeu que a gente tem uma facilidade, quando o nosso coração está ferido e não quebrantado, da gente demonstrar interdependência, né? Ou melhor, interdependência não, independência, porque a interdependência é bênção. É quando eu reconheço que eu preciso da ajuda do outro. Mas quando o meu coração é quebrantado, eu tenho essa facilidade de pedir ajuda, de pedir apoio, de pedir suporte, de estar sendo ajudado. Agora, quando o meu coração está ferido, eu acho que eu faço as coisas sozinho, eu acho que tem que ser do meu jeito, eu acho que tem que ser da minha maneira, eu faço o que dá na cabeça, eu não peço ajuda, eu não peço orientação, eu acho que eu mando no meu nariz, eu acho que não tem que ninguém dar opinião, não tem que pedir ajuda para pastor, não tem que pedir ajuda para líder nenhum, eu sou independente.
Então, um coração quebrantado ajuda a gente a reconhecer a nossa dependência, primeiro, de Deus, e a nossa dependência também de ser ajudado com as pessoas que estão à nossa volta. Pode perceber, pessoa de coração ferido toma decisões sozinhas, toma decisão por conta própria, tem espírito de rebelião, se revolta facilmente, também tem um espírito de egoísmo que predomina, também se acha autossuficiente. Deixa eu te dar dois exemplos. Um exemplo de uma pessoa com coração ferido e um exemplo de pessoas com coração quebrantado. Davi e Saul. Pode perceber que Davi é o homem do coração quebrantado. Pode perceber que Saul é o homem do coração ferido. Qual é a diferença? A diferença se dá no comportamento de ambos, é fácil de perceber. Pode observar que os dois tiveram as mesmas oportunidades, mas Saul sempre se achando independente, sempre se achando autossuficiente, sempre se achando no direito e até mesmo de se rebelar contra o propósito de Deus na sua vida. Veja agora a vida de Davi. Pode perceber que Davi sempre reconheceu que dependia de Deus. Pode perceber que antes de fazer qualquer coisa, Davi consultava o Senhor. Pode perceber que mesmo na hora da repreensão, quando o profeta Samuel repreendeu a Saul por causa do seu pecado, veja que Saul quis se justificar. Agora veja que quando Natã foi repreender Davi, Davi abaixou a cabeça e disse: realmente eu pequei contra o Senhor. Vou te ajudar a entender observando aquela parábola que Jesus contou-nos acerca da semente, do semeador, em Marcos capítulo de número 4. Vou te mostrar rapidamente aqueles 3 tipos de corações ou de solos que Jesus demonstra ali naquela parábola, nos ensinando sobre a importância de nós cuidarmos do nosso coração em relação à palavra de Deus. Veja que o primeiro solo, estou agora em Marcos capítulo 4, veja que a partir do versículo 4, versículo 15, Jesus vai falar do coração cujo solo é representado naquele solo endurecido. Então, o coração endurecido. Veja que o Senhor fala que a semente caiu junto ao caminho, mas vieram as aves do céu e comeram aquela semente. Aí Jesus disse: são aqueles em que a palavra é semeada, mas não tendo eles ouvido, vem Satanás e arrebata tudo que foi lançado. Coração endurecido é aquilo que o Senhor Jesus explica melhor, afirmando sobre o solo batido, como pelo tropel das pessoas que vêm e vai, ou vai e vem, aquilo que é pisado pelos homens, o coração perturbado, o coração inquieto, acostumado com a rotina, o coração indiferente, o coração que não consegue compreender a palavra, pisado pelos homens, não chega nem a brotar. Por quê? Porque o campo não é cultivado, não há um cultivo, não há um quebrantamento no coração. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz do evangelho da glória. Mas veja que Jesus vai contar também, a partir do versículo 5, sobre um coração superficial. É a terra, a semente, o coração pedregoso. Até nasce a semente, mas não havia profundidade de terra. Por isso vem o sol e queima a semente, porque a raiz secou. Escute em nome do Senhor Jesus. Eu preciso alertar você, o nosso coração deve ser um coração quebrantado, não pode ser um coração pedregoso.
Não pode ser um coração endurecido. Nós precisamos buscar Deus com mais profundidade. Nós precisamos nos voltar para Deus com mais intensidade. Nós precisamos de mais quebrantamento. Como é que se comporta um coração pedregoso, pastor? É aquela pessoa que tem resposta imediata, mas sem refletir naquilo que vai responder. Age no calor do momento. É aquela pessoa que age de acordo com as suas emoções, tipo um fogo de palha. É volúvel, se vira conforme o vento sopra. É aquilo que Paulo vai dizer. Pessoas sem maturidade, pessoas sem uma profundidade na vida cristã. Efésios 4,14, Paulo fala que nós não podemos ser meninos inconstantes, sendo conduzidos por qualquer vento de doutrina. Viu? O crente do coração pedregoso é aquele crente cuja fé é temporária. Tem dia que crê, mas tem dia que não crê. Tem hora que acredita, hora não acredita, porque ainda não houve transformação. E o propósito do quebrantamento, além de nos levar à maturidade, é também de transformar a nossa vida. Quer ver isso? 2 Coríntios 3, 17, 18, Paulo diz que Deus é o Espírito, onde é o Espírito a liberdade. E aí Paulo vai dizer que nós estamos com o rosto descoberto e por isso nós estamos refletindo a glória do Senhor de glória em glória e nós devemos então ser transformados dia após dia. Então entenda-me, por favor, o Senhor quer que nós tenhamos mais raízes ou raízes profundas, porque a raiz é que garante firmeza na árvore. Se não houver firmeza, não há segurança. E Deus está dizendo: eu preciso colocar raízes na tua vida cristã. Eu preciso que você se envolva mais profundamente com a minha palavra, com o meu espírito, com o meu querer e com a minha vontade. Veja que o terceiro solo que assemelha o solo de um coração doente, de um coração adoecido, um coração infectado, porque essa é a verdade de um coração ferido, ele vai demonstrar um caráter infectado, inflamado e doente. É o que eu mostrei para você no Salmo 102, é o que eu mostrei para você no Provérbios 14:10 e 14:30. Mas veja que Jesus vai falar em Marcos, na parábola do semeador, sobre o coração ocupado. A partir do versículo 7, Jesus fala da semente que caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos o sufocaram e não permitiu aquela semente frutificar. E aí eu pergunto, que tipo de solo está sendo teu coração? Um solo quebrantado ou um solo muito ocupado? Você anda preocupado com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida? Veja que Jesus vai explicar que o coração, que está muito ocupado com as coisas deste mundo, ele cresce entre os espinhos. E não é bom você ser espinho, nem tampouco crescer entre os espinhos. Por quê? O espinho não produz fruto. Que espinheiro você já viu produzir algum tipo de fruto? Nunca produz fruto um espinheiro. O espinheiro não serve de abrigo. Já ouvi alguém dizer assim: vou fazer uma casa com a madeira de espinheiro, vou me encostar no espinheiro. Não, o espinheiro fere, o espinheiro machuca, o espinheiro sufoca. Nem a madeira do espinheiro presta, a não ser para ser queimada, para tocar fogo, porque ela inflama com facilidade. Por isso que tem gente que confunde, pensando que tem quebrantamento. Tem choro na igreja que não é de quebrantamento. Tem choro na igreja que é de coração ferido. E a gente precisa ter esse discernimento.
né? É remorso ou é quebrantamento, arrependimento de verdade? Já percebeu que tem gente que não consegue mudar de vida? Por quê? Porque o coração é ferido, não é quebrantado. E nós precisamos buscar o quebrantamento, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Então, eu quero terminar conscientizando você da necessidade que nós temos de termos um quebrantamento, primeiro, para nós sermos livres do espírito de independência, sermos livres do espírito de rebelião, sermos livres do espírito do egoísmo, sermos livres da autossuficiência. Precisamos nos reconhecer que dependemos da ajuda do Senhor, e se não for o Senhor na nossa vida, o que será de nós? O que será de nós se Deus não colocar pessoas boas e queridas para estar nos ajudando? Por isso que nós precisamos de ter um coração quebrantado para valorizar quem Deus coloca no nosso caminho para nos orientar, mesmo às vezes nos exortando, mesmo às vezes nos corrigindo, mesmo às vezes nos confrontando. E a gente tem que ter quebrantamento de coração para agirmos com humildade. Porque se o nosso coração estiver ferido, a gente vai ferir pessoas. Pode perceber que uma esposa ferida vai ferir o esposo e vice-versa. Pode perceber que um filho com o coração ferido vai ferir o pai, vai ferir o coração da mãe. Pode perceber que um funcionário com o coração ferido vai ferir, vai estar inflamando o coração dos outros funcionários na empresa. Pode perceber que um membro na congregação com o coração inflamado, ferido, ele acaba inflamando os outros também. E por isso que a gente precisa buscar de Deus quebrantamento. Você está me entendendo? E pastor Valdecir, como é que Deus pode proporcionar a mim esse quebrantamento? Deus é especialista nisso. Até porque Deus deseja habitar, residir em nós. E Ele, na sua infinita graça, Ele sempre vem nos visitar. Sabia disso? Deus sempre está disposto. É aquele culto que você chora, é aquele culto que Deus usou o pregador, é aquele momento que Deus usou alguém numa palavra profética. Deus está te visitando. Deus está falando com você, é aquele louvor que Deus toca no teu coração, é aquela chamada para orar de madrugada, é os áudios, os vídeos que o pastor Valdecir está mandando, porque eu estou sentindo que Deus tem falado com a gente. Tudo isso Deus usa como recursos para estar nos visitando e nos lembrando na necessidade que precisamos de atrair a presença de Deus com o coração quebrantado. Agora, se nós não entendermos a visitação de Deus, e às vezes nós choramos só naquele momento, depois esquecemos do propósito que falamos, daquilo que prometemos, ou nos comprometemos com o Senhor, aí sabe o que acontece? Deus permite vir pandemia, Deus permite vir uma dor, Deus permite vir um desemprego, Deus permite vir uma crise, enfim, Deus permite vir circunstâncias que nos faz perder o controle de algumas situações, mas Ele não perde o controle. A gente entra em crise, mas o céu nunca esteve e nunca estará em crise. Aí Deus permite, às vezes, nós sofrermos por algumas adversidades. O que está acontecendo nesse tempo de pandemia é Deus tratando com a igreja, sabia disso? Deus está tratando com a igreja. Deus está requerendo da igreja uma volta sincera, uma volta verdadeira, um quebrantamento genuíno. Mas pastor, e se eu não atentar para as circunstâncias? Pelo amor de Deus, não pensa nisso. Porque é provável que Deus permite, às vezes, o pecado quebrar a gente se a gente não quiser se quebrantar. E aí vem o escândalo, misericórdia, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos preserve, que Deus nos esconda e que possamos nos quebrantar humildemente. Porque o texto diz assim, vou voltar ao texto que nós lemos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém? Que Deus te abençoe, que você aproveite essa palavra, que você reflita nessa palavra e que possamos nós estarmos com o nosso coração ainda mais quebrantado, porque eu tenho certeza que virá por esses dias aí uma grande resposta de Deus ao nosso favor. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade
Eu te agradeço por este momento em que nós estamos orando, em que nós estamos diante da tua face, em que nós estamos diante da tua presença. Te agradeço por conta da tua bendita palavra, em que nos faz entender e compreender que o Senhor deseja nos curar, nos sarar, nos restaurar, nos restabelecer. O Salmo, Senhor, de número 145, verso 18, o poeta disse que perto está o Senhor de todos os que o invocam. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Então não basta gritar, não basta, Senhor, fazer uma invocação verbalizada, é preciso fazer isto em verdade, até porque o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não quer uma apresentação teatral ou farisaica, o Senhor quer que voltemos-nos a Ti, com inteireza de coração, conforme Hebreus 10 e 22, com plena certeza de fé. O Senhor quer que lavamos as nossas vidas, o nosso coração, nossa alma, nossas vestes, com a água limpa da palavra. Portanto, venha nos limpar, venha nos fortalecer pelo poder da tua bendita palavra, venha nos sarar, cura o nosso coração, sara a nossa vida e que possamos estar arrependidos de verdade de todos os nossos pecados e nos voltarmos para Deus com sinceridade. Ajuda, Senhor, que o Espírito Santo trabalhe em nós, que possamos dar liberdade, porque Deus é o Espírito, e que possamos dar liberdade ao Espírito agir em nós, que haja em nós um quebrantamento sincero. Batiza-nos com o quebrantamento. Sim, meu Deus, batiza cada crente com o batismo do quebrantamento espiritual, para que estejamos humildemente perante o Senhor, pois o profeta Isaías declarou: é para este que olharei. Sim, diz Deus através do profeta, para o humilde de espírito, para o quebrantado de espírito e o que teme diante da minha palavra. Oh, meu Deus, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é agente, ou seja, é um instrumento, é o antídoto contra o mal, contra o pecado, para nos limpar e nos santificar. Portanto, nós estamos clamando por um milagre de cura, por um milagre de restauração. Começa a curar a nossa alma, cura o nosso coração. Nós não queremos estar com o coração ferido, nós queremos estar com o coração quebrantado. Não queremos ter um coração inflamado, não queremos ter um coração infectado, não queremos ter um coração doente. Nós não queremos adoecer pessoas, nós não queremos inflamar pessoas, nós queremos que as pessoas sejam restauradas, e por isso queremos agir como agentes curadores, pelo poder da palavra. Então nos cura para sermos cura para outras pessoas, nos liberta para sermos libertação para as outras pessoas, nos restaura para sermos restauradores, conforme diz a profecia em Isaías. Em nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós a unção que despedaça o jugo, a unção que tira a carga do ombro, a unção que ordena acerca dos tristes, que se lhes dê ornamento no lugar de cinza, óleo de alegria por tristeza e veste de louvor por espírito angustiado. Nós assim oramos, abençoando a tua igreja, abençoando este homem e esta irmã que agora está humildemente comigo dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Alguém está dizendo: sonda-me, ó Deus, e me conhece.
Vê se há em mim algum caminho mau e coloca-me nas veredas eternas. Senhor, não queremos estar com o nosso coração superficial, não queremos estar com o nosso coração ocupado com as coisas deste mundo, não queremos estar com o nosso coração, ó Deus, endurecido. Por isso eu lhe peço, faça o nosso coração ser uma boa terra, para que sejamos produtivos, para que venhamos apresentar resultados, para que venhamos florescer, para que venhamos frutificar, para que venhamos ser instrumentos de bênção em nome e por amor de Jesus. É assim que oramos, gratos no nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Seja curado por esta palavra, restaurado por essa palavra, avivado pelo poder dessa palavra. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, no último dia, no último elo desta campanha poderosa. Onde há quebrantamento, há esperança de restauração.